Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião da Câmara Setorial de Tecnologia do Fórum Desenvolvimento. Hoje, a gente traz convidados especiais. Há mais ou menos um mês eu tive contato com a Marisa e com a Priscila, para elas me contarem um pouquinho mais sobre o trabalho do Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável, um núcleo que foi criado há um ano e que tem feito pesquisas interessantíssimas, né, buscando também identificar legislações, qual é o impacto da inteligência artificial e de que maneira também regulamentar isso para tornar todo esse processo um processo do presente futurístico, né? A gente fala muito de futuro, né? Quando pensa, né, na inteligência artificial, nessa questão de como as coisas vão acontecer, né? Do 5G que está chegando por aí também, que a LERJ tem feito um trabalho de mobilizar os municípios para que eles também estejam integrados nessa agenda e nessa pauta. A gente sabe que isso é oportunidade também para a melhoria de gestão do setor público, mas é importante acompanhar tudo isso, porque, no limite, a inteligência artificial ela pode ser muito boa, ou também pode ser usada para o mal, e é isso que todas as regulamentações buscam tentar cercar, mas também uma regulação não mal feita pode, enfim, brecar ou fazer com que as coisas boas que essa questão da tecnologia e da inteligência artificial trazem para o dia a dia não aconteçam. Então, nada melhor do que ouvir os especialistas, estar junto deles. E o Fórum de Desenvolvimento tem muito esse caráter, né? A gente pensa o desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, e trazendo a inteligência aportada aqui pelas instituições de ensino e pesquisa, que são muitas, a gente tem um número diferenciado em relação ao Brasil. Muitas dessas instituições já fazem parte do rol de instituições que compõem o fórum, mas é importante também a gente identificando o que está acontecendo dentro dessas instituições. Então, os membros das câmaras setoriais são atores fundamentais para trazerem essa novidade, né, todos esses debates. Então, assim, eu fico muito feliz, né, e entre reuniões que aconteçam também indicações de projetos e novidades que estão acontecendo para que a gente possa tomar conhecimento e pensar como a gente pode trazer isso para o Fórum de Desenvolvimento, como a gente pode disseminar essas informações para a sociedade e, principalmente, encaminhar o legislativo às reflexões sobre o que está sendo produzido na LERJ. Essa é uma reunião ordinária para a apresentação do núcleo para os membros da Câmara Setorial de Tecnologia. Todos eles receberam o link, então tem uma galera que está fora aí no YouTube e no Facebook. Vocês podem fazer perguntas, porque eu vou receber aqui, minha equipe está ligada aí nas redes sociais, para a gente poder trazer também os questionamentos, as perguntas e as participações do público. E eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para a apresentação desse núcleo para a Marisa Ferro, que é a idealizadora do núcleo, e junto com a Priscila Machado, elas coordenam todo esse trabalho, né, reunindo aí os especialistas de várias instituições. Quero registrar a presença aqui da Maria Luísa Reis, que é presidente da CESPRO, que é uma instituição que está no fórum há bastante tempo, e para a gente é sempre uma riqueza, porque a gente está ligado ali nas discussões de como o setor privado também pode contribuir na discussão de desenvolvimento, né, orientando aí essa questão dos potenciais para a TI que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, e o Maurício Monteiro, do INT, que integra o núcleo e também vai poder participar. Então, Maurício, fica à vontade também, para se você quiser comentar. E a Priscila, que eu já falei antes, foi com ela e com a Marisa que eu conversei, indicados aí pelo Gilberto Martins, professor da PUC-Rio, que já esteve aqui com a gente diversas vezes também, discutindo a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e todos os limites aí que a gente precisa trabalhar nessa questão. Então, Marisa, a palavra está contigo, seja muito bem-vinda a essa reunião do Fórum. Bom dia a todos, obrigada, Geisa, pela carinhosa apresentação e introdução aí dos trabalhos do Núcleo
quero primeiramente agradecer a você e a toda a equipe do Fórum que nos permitiram hoje fazer essa apresentação, que tenho certeza que vai ser muito importante para trazer novos integrantes para o núcleo e levar esse potencial todo aí de trabalho e integrar mais pessoas. Então, muito obrigada. Eu preparei aí uma breve apresentação para que vocês conheçam um pouco o núcleo, como ele nasceu, né? Acabou de fazer 1 aninho, agora em setembro, de reuniões. E então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, e aí eu mostro, então, através da apresentação, algumas coisas que eu preparei para mostrar um pouco mais. Está aparecendo os slides? Aparecendo. Tá. Ok, obrigada. Para não acontecer, né, Geisa, igual eu estava contando, de ficar apresentando e os slides não estarem aí. Bom, então, como a Geisa apresentou inicialmente, o nome desse núcleo, desse grupo de pessoas que se reúne para tratar de ética e inteligência artificial, ética e confiabilidade, se chama Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável. É uma iniciativa com um DNA bastante carioca, e eu vou explicar depois o porquê. Eu só vou, então, mostrar um pouquinho quem somos nós, qual é o histórico de trabalho, como essa iniciativa nasceu, a nossa missão e visão que iniciamos aí no planejamento estratégico e a agenda de trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse 1 ano de reunião. Bom, o Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável, na verdade, é um grupo multidisciplinar de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, de múltiplas instituições de ensino, de pesquisa, da iniciativa privada, da indústria, que se reúne, então, com o objetivo de debater esse tema de inteligência artificial ética, sobre a confiabilidade, confiança nesses sistemas que utilizam inteligência artificial, porque, na verdade, como a Geisa falou, a gente pensa muito no futuro, mas o futuro é agora, porque a inteligência artificial já está entre nós. Ela já está sendo utilizada, ela já tem influenciado as nossas decisões o tempo todo, então a gente já está inserido, o futuro já está acontecendo e a gente precisa se preparar o mais rápido possível para isso. Bom, como que surgiu essa iniciativa? A primeira reunião aconteceu no dia 21 de setembro de 2020, no ano passado, e nessa época, eu idealizei essa ideia, junto com a professora Flávia Bernardini, da Federal Fluminense, que eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, que foi quem abraçou comigo essa ideia em 2020. A gente já vinha debatendo, né? Eu tinha o anseio de trazer o debate sobre inteligência artificial ética para o Brasil de uma maneira mais ostensiva. Eu tive a oportunidade de trabalhar e participar em missões no Parlamento Europeu, em algumas outras reuniões na Europa, que a gente sabe que tem uma regulamentação das mais adiantadas e debates muito adiantados nessa parte de inteligência artificial ética. E eu tinha esse anseio, né, de tornar isso ostensivo para o Brasil, e chamei a Flávia, e a Flávia abraçou essa ideia comigo na época, e então eu não poderia deixar aqui de agradecer a Flávia Bernardini por isso. Aí, num grupo de e-mails do Hub Rio, o nosso colega, que também faz parte desse núcleo, o John Forman, compartilhou, né, um e-mail falando sobre essas questões éticas. E eu falei assim, olha, Flávia, eu acho que é a nossa deixa de reunir aí um grupo de pessoas, parece que tem mais gente interessada em debater nisso, apesar de eu e a Flávia estarmos procurando pessoas para aderirem a essa ideia. A gente já tinha tentado a nível nacional, na SBC, em outras partes, e não tinha conseguido. E aí nós nos oferecemos para fazer uma apresentação para o pessoal do Hub Rio, tratando disso, e foi quando, então, a gente marcou a primeira reunião, que foi em 21 de setembro. A ideia era estimular o debate, fazer um brainstorm sempre, de como organizar esse grupo para discutir
discutir ética e a ética confiável no Brasil. E foi assim. Bom, o grupo, ele teve um objetivo inicial, que depois, né, com os diferentes integrantes de áreas multidisciplinares, foram sendo ajustados, trabalhando num planejamento estratégico, mas inicialmente e muitos desses objetivos permanecem, que é trabalhar e definir regulamentações para adoção de inteligência artificial no Brasil. Quando nós começamos a nos reunir em 2020, ainda não se ouvia falar em regulamentações. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial a gente também não conhecia, ainda não tinha sido publicada, não se falava, havia algumas ideias de consultas públicas iniciais. Então, isso tudo era que a gente pudesse fornecer base, não só para o Rio de Janeiro, mas para outras regulamentações nessa parte, que ainda não se falava. De repente, começaram a surgir várias, como eu vou mostrar depois no finalzinho aqui da apresentação. A ideia era que, com essas regulamentações, tornando esse debate ostensivo, a gente pudesse evitar mal-entendidos e difundir o conhecimento tanto entre especialistas, mas também entre a sociedade, sobre o que é IA e como ela pode ser usada em benefício do cidadão brasileiro e da sociedade como um todo. Essa é uma das coisas que eu gosto, um tema que eu gosto de trabalhar muito, é de levar o conceito do que é IA e do que não é, do que ela é capaz e do que ela não é capaz ainda de fazer para todo mundo, para toda a sociedade, para que a sociedade possa decidir junto, né? Fazer escolhas junto, se ela quer participar disso, se ela quer utilizar ou não. Ser base para regulamentações e recomendações, seja na parte de privacidade, defesa do consumidor, que tem muitos temas que estão envolvidos aí nessas regulamentações e recomendações, LGPD, tudo isso. E a ideia sempre foi de formação de grupo multidisciplinar e interdisciplinar, de diferentes áreas, envolvendo filósofos, psicólogos, desenvolvedores e especialistas. Hoje, o núcleo, ele conta nessa parte assim, multidisciplinar, a maioria ainda é especialistas na parte de inteligência artificial, trabalhando com diferentes partes da inteligência artificial ou de aprendizado de máquina, mas a gente também tem outras pessoas que são muito especializadas em softwares no geral, mas também ainda dentro da computação, e pessoas como o Gilberto Martins de Almeida, que é o nosso colega do núcleo, ou o Dr. Sidney Oliveira, que é do Ministério Público, que são pessoas da área de direito. E nós ainda estamos tentando trazer cientistas políticos, filósofos, psicólogos, porque esse debate ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa ser o mais inclusivo possível. Essa multidisciplinaridade é o que vai permitir a gente auxiliar nessas recomendações e regulamentações de maneira realmente consistente e em favor do cidadão. Nessa época, eu fiz um levantamento, né, e aí, assim, vindo desse meu anseio, que era a questão de tornar esse debate ostensivo no Brasil, um dos motivadores estava aqui nessa figura, que tem muitos detalhes, mas é só para trazer uma ideia, e eu deixo depois aqui a referência para quem quiser fazer uma consulta melhor, que foi um mapa de ética e abordagens, né, que a gente tinha foi feito em janeiro de 2020 pela Berkman Klein, um levantamento, mostrando todas as iniciativas mundiais para tratar de regulamentação ou qualquer draft, tudo que existia sobre inteligência artificial ética para a sociedade, seja na sociedade civil, iniciativas governamentais, ou iniciativa privada, o que fosse. Nesse mapa, que incluía diferentes tipos de iniciativas, seja de privacidade, responsabilização, transparência e explicabilidade, justiça, né? Tudo isso, nesse mapa, apesar de constar em alguns poucos países da América Latina, o Brasil não constava em nenhum tipo de regulamentação ainda sobre inteligência artificial ética, nenhuma estratégia brasileira, nenhuma publicação, nada relacionada à prevenção, né, da inteligência artificial ética. Esse foi um dos outros
motivações, né? Então, assim, é grande esse mapa, é muito interessante, foi de janeiro de 2020. Agora, a gente já tem a Estratégia Brasileira de IA que faz menção, né? Muito curtinho, mas faz uma menção à importância da ética na inteligência artificial, e também está surgindo várias regulamentações estaduais e também na Câmara dos Deputados. Mas a questão é, apesar de existirem diversas regulamentações, diversas recomendações, guidelines, esse artigo foi muito interessante, veio para corroborar, em setembro de 2020, quando o núcleo estava se reunindo, do erro que é adotar todas as regulamentações para um determinado país, mesmo que elas sejam muito boas, sem trabalhar o contexto local. Cada país tem as suas características, as suas peculiaridades, o seu povo tem as suas diferenças, né? Então, é importante, mesmo aproveitando as experiências importantes que a gente tem, excelentes aprendizados, trazer isso de maneira muito particular para o contexto do Brasil. Bom, nós trabalhamos, então, ao longo de algumas reuniões, no início do planejamento estratégico, e definimos aí a missão do núcleo, né, como sendo elaborar e disseminar recomendações para servir de base para políticas públicas relacionadas à inteligência artificial, sempre visando o desenvolvimento e o uso dos sistemas de forma ética, legal e robusta, ou seja, fazendo aquilo que ele precisa fazer sem erro. E, para isso, então, o núcleo busca envolver esses atores sociais, governamentais, industriais e acadêmicos, visando impactar positivamente na sociedade, né? Então, a gente não quer que esse debate fique preso só na academia ou só dentro do núcleo. A gente quer levar isso em benefício da sociedade e do ser humano. E a nossa visão de futuro é ser referência no Brasil em IA ética e confiável, com visibilidade e articulação internacional, sendo que essas atividades no núcleo, elas coloquem o Rio de Janeiro figurando de maneira importante nesse debate da inteligência artificial ética e das regulamentações. Falar de ética e confiabilidade em inteligência artificial é um universo que tem, assim, muita coisa que a gente pode abordar. Mas a gente pode colocar aqui, de maneira resumida, alguns pontos de trabalho, que é a questão da confiabilidade, né? A robustez, a questão dos sistemas de IA do tipo caixa preta, né, que a questão de buscar a transparência na tomada de decisão pelos sistemas de IA, ou das suas limitações éticas, com os vieses, né, ou bias, que podem levar a questões de injustiça, de preconceito, de falta de representatividade, porque muitas das abordagens que a gente vê de inteligência artificial hoje, na verdade, são de aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina, para ele fazer o seu funcionamento, né, aprender com a experiência, como a própria definição de aprendizado de máquina, ele precisa de conjuntos de dados, que a gente tem muitos disponíveis. Mas a gente deve lembrar que nós também somos pessoas enviesadas, preconceituosas, a gente ainda não tem representatividade na sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, então a gente precisa trazer e discutir todas essas questões. Isso aqui é uma forma muito resumida, e isso abriria um leque de debates e discussões que a gente poderia trazer. Bom, o que a gente vem trabalhando nesse 1 ano de reuniões, né? Bom, a gente trabalhou primeiro nesse planejamento estratégico inicial, com a definição da nossa identidade, que a gente fala que é essencialmente carioca, para colocar o Rio de Janeiro figurando de maneira importante nesse cenário, trazendo um trabalho relevante para o Brasil. A gente também fez debate sobre IA ética e a aderência com a LGPD, porque nós que somos da área de tecnologia não conseguimos, às vezes, compreender tão bem e entender, né, as aderências ou não. Então, para isso, aí começa a entrar o papel da multidisciplinaridade. Então, com o auxílio, por exemplo, do Dr. Sidney, do Ministério Público, do Gilberto Martins de Almeida, que tem uma compreensão grande. Então, eu sempre digo, eu capitaneio a ideia do núcleo, mas as experiências que vêm para o núcleo, né, que permitem a gente fazer esse debate tão interessante, vêm das experiências de cada uma
dos integrantes. Então, a gente debateu IA ética e LGPD, chegamos a trabalhar na submissão de um projeto para a FAPERJ, um projeto temático na área de IA, junto com outras instituições, colocando ali uma camada de ética dentro. Não fomos contemplados, né? A gente queria dar assim, um boost, né? Trazer um recurso para poder colocar as atividades, não só de maneira como a gente tem feito, sem o auxílio de alunos e bolsistas, somente de forma voluntária, mas serviu para dar uma boa coalizão, o grupo se reuniu bastante nessa época. A gente vem debatendo a estratégia brasileira de IA, a EBIA, e também como as regulamentações e aspectos de ética podem impactar a sociedade, a indústria, né, empresas de pequeno ou médio porte, na academia, nos desenvolvedores. Então, essas diferentes experiências vêm, por exemplo, né, mais recentemente se juntou a nós a Maria Luísa, que está aqui, que com certeza tem uma experiência enorme para trazer para a gente e vem nos apontando esses caminhos de como lidar com essa questão dentro das pequenas e médias empresas, né? Na parte acadêmica, por exemplo, onde eu tenho mais experiências. E aí, assim, só para deixar aqui registrado, né? Então, além da experiência da Maria Luísa na Acespo, do John Forman, que é da iniciativa privada, a gente tem professores da PUC-Rio, mas a gente tem, como eu falo, eu estou puxando, eu estou capitaneando, mas tem a Ana Cristina Bicharra, da Unirio, que se juntou aqui a nós nessa reunião hoje, que tem uma ampla experiência e está fazendo seu pós-doc agora no MIT, justamente nessa parte de IA ética, né? Tem muita experiência. A Priscila, que é da UFRJ, então o Gilberto, que é do Instituto de Direito e Tecnologia, também professor da PUC, a professora Luciana, da Federal Fluminense, que trabalha bastante com a interação humano-computador e a IA centrada no humano, a professora Flávia, tem a Gisele, da FIJAM, então, e eu, que sou do Laboratório Nacional de Computação Científica. Todos nós, de forma independente, mas trazendo a sua bagagem e a sua experiência. E a gente está trabalhando agora num artigo que pretendemos que seja de acesso público, voltado com uma linguagem e acesso para a sociedade, onde estamos fazendo uma apreciação crítica sobre as regulamentações de IA. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui algumas delas, o projeto 5051 e o 5691, que está na Câmara dos Deputados, o 21/2020, que a gente soube de repente, mas ele já foi aprovado agora no dia 29 de setembro, e também a regulamentação para a utilização de softwares de IA na administração pública, que está na ALERJ. Então, nesse momento, a gente está trabalhando nessa apreciação. E a gente tem muitas possibilidades de debate dentro desse tema. Como eu falei, é um leque amplo. A gente pode tratar de inteligência artificial e direito do consumidor. A gente teve um exemplo agora essa semana em São Paulo, que o metrô São Paulo foi obrigado a tirar do ar um telão onde ele fazia anúncios, né, de propagandas, marketing, porém, ao mesmo tempo, ele capturava a reação das pessoas. Direito do consumidor entrou como autuou e proibiu, né, esse tipo. Então, assim, existem várias outras questões, como marketing direcionado, seja de forma, será que ele é positivo ou negativo? A parte de reconhecimento facial, que tem tido muitos acontecimentos recentes, né, com pessoas sendo presas. No Rio de Janeiro, a gente tem essa questão, a gente tem um cientista político que tem falado muito sobre isso e que tem demonstrado como que está essa situação, que bases de dados são essas, como isso vem sendo utilizado, diversos riscos envolvidos no uso não ético, questões de mercado de trabalho, como tratar a questão da responsabilização. A gente vê que tem, entre aqueles projetos de lei, projetos que falam assim, todo sistema de IA deve ter a supervisão humana e a responsabilidade é do seu desenvolvedor, né? E ponto final. Então, é uma coisa que precisa ser mais debatida, essa questão da responsabilização.
E inteligência artificial e os objetivos do desenvolvimento sustentável, até fiz uma palestra ontem sobre isso, também é um tema muito interessante. Então, tem muita coisa para ser debatida, que pode ser trabalhada, né, que eu acho que tem bastante aderência com os temas que o fórum trabalha. E, então, assim, essa é uma visão geral sobre o tema e sobre o que o núcleo vem trabalhando. E, mais uma vez, eu agradeço, deixo aqui o contato do nosso grupo de e-mails do núcleo de IA Ética, que também quem quiser fazer parte do grupo de e-mails, receber aviso das reuniões, as reuniões são mensais, todas as primeiras segundas-feiras do mês, às 11 horas, pelo Google Meet. Deixo também aqui o meu contato e fica aí aberto. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que não tenha me excedido no tempo. Não, foi bem concisa e abrindo aí a possibilidade do debate. A minha ideia é que vocês se inscrevam ou abram simplesmente o microfone para a gente conversar sobre esse tema, né, e sobre a importância de trazê-lo para o âmbito do fórum, o que a gente pode também absorver e demandar do núcleo para orientar aqui as políticas públicas e o desenho do Estado. Maria Luísa. Muito bom, Marisa. Obrigada por ter convidado, junto com a Priscila, que me convidou para o grupo, mas eu fico muito satisfeita de ter participado aí de 2 reuniões com você já, né? E é muito gratificante ver que tem um grupo de pesquisadores que está pensando seriamente nessa questão da ética, entendendo que a ética e essa regulamentação da inteligência artificial é uma coisa que já vem de longo prazo, que já se fica atento a isso, é muito discutido no meio das empresas de tecnologia. Então, é isso que é importante falar. Frequentemente, nos grupos de WhatsApp, aqueles que não funcionaram anteontem, se muito debate sobre inteligência artificial, sobre o que pode regulamentar, sobre o que não pode regulamentar, se o carro vai bater no velhinho, no casal com filhos. Uma série de coisas são debatidas. No Health Tech do ano passado, né, um evento da CESP, teve um debate falando sobre ética, inteligência artificial, e um grupo eu estava presente e tinha também pessoas de planos de saúde que estavam trabalhando. O plano de saúde, independentemente do que está acontecendo agora, que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda mais, do que se sabe, mas já é uma preocupação antiga da sociedade que não haja esse tipo de vigilância sobre o paciente, sobre o segurado, porque indícios da doença dele podem nortear uma recusa de um seguro, uma mudança na forma de tratar ou de agir. Então, isso é uma preocupação antiga, que já até está na lei, né, que o seguro-saúde não poderia ter um prontuário médico. Então, essa análise, que hoje é muito mais poderosa quando você trabalha com inteligência artificial, né? O fato da gente estava discutindo recentemente aí na CPI, tem um hospital e tem um plano de saúde que pertence à pessoa. A informação que ele sabe do paciente pode gerar, desvia do objetivo do negócio de seguros. Então, isso é uma coisa que foi debatido amplamente, de forma bem franca, entre as pessoas que estavam os operadores estavam presentes, então foi bem bacana isso. E hoje, uma das preocupações que nós temos, o setor de tecnologia, de modo geral, falo nós, não eu, mas é que a regulamentação atrapalha o desenvolvimento da inteligência artificial. E a preocupação principal é que, no momento que você atribui o desenvolvedor a responsabilidade, e segundo, no momento que eles pedem para ter o código-fonte do algoritmo, você pode impedir que esse desenvolvimento aconteça. E é muito simples, porque são cada vez ferramentas mais baratas, que são mais difundidas, e que, portanto, você não tem um desenvolvimento tão customizado assim, ou que seja tão do próprio negócio do desenvolvedor. O desenvolvedor está mais prestando um serviço para alguém, e usa essa ferramenta para o mal ou para o bem. Né? Você pode pegar um carro e levar criancinhas para o colégio, pegar um carro e jogar em cima de uma multidão. Continua sendo um carro. Mas a gente sabe que as nuances daquela tecnologia estão dentro desse código.
E isso pode gerar a tendência, o viés, que pode ser altamente prejudicial para a sociedade. E a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, você fica sem condições de dizer o que é bom e o que é ruim. E na última reunião, anteontem, com a Marisa, eu falei numa coisa muito importante, que nós estamos concordando também. O fato do Brasil agora ter uma estratégia de inteligência artificial, coisa que os outros países já têm há uns 2 anos, quer dizer, em 2018, então, 3 anos, em 2018, muitos países já tinham lançado uma estratégia de inteligência artificial. E por que eles lançam essa estratégia de inteligência artificial? Porque eles entendem que não tem como regulamentar, não tem como ter controle se você não tem essa tecnologia. O que você vai fazer quando você pede o código-fonte da inteligência artificial se, na verdade, ela é apenas um web service do Google, uma API do Google? Você não faz nada. Você põe na lei e nada vai funcionar, porque você não vai poder dizer, você vai fazer assim. Pode ser que sim ou pode ser que não. Você pode ter pressão, mas certamente não vai ser o Brasil a exercer essa pressão, uma grande empresa de tecnologia. Já tive experiências anteriores com situações menos concentradas, como o Google, por exemplo. Então, é necessário que haja uma política de inteligência artificial para que haja uma autonomia, e essa autonomia vai dar uma soberania, e a soberania dá condições de regulamentar. Se você não tem essa trajetória, você não consegue chegar ao ponto que eu quero uma sociedade ética. E corre o risco até da gente ficar com as sobras, quer dizer, toda a tecnologia menos regulamentada, aquela mais barata, aquela mais simples, ela vai ficar com a gente. E talvez aquela mais supervisionada, a mais cuidadosa, vai ficar com aqueles que pagam mais caro. Então, é uma situação que a gente tem que discutir, né? É uma oportunidade incrível esse grupo, puderam dar os parabéns a todos, né? E, novamente, é o momento de a gente discutir muito a estratégia da inteligência artificial como parceira dessa questão da ética. Só teremos ética se tivermos essa autonomia. Obrigada aí, espaço para falar, e obrigada a Geisa também pelo evento. Maravilha. Quem vai abrir aí o microfone para falar? Maurício. Oi, pessoal. Só para primeiro me apresentar, né? Meu nome é Maurício Monteiro, eu sou coordenador de planejamento tecnológico do Instituto Nacional de Tecnologia. Eu sou engenheiro mecânico, né? E tenho mestrado e doutorado em engenharia de materiais, né? E eu gostei muito do que vocês falaram aí, principalmente sobre esse mal-entendido. Né? Mal entendida é uma coisa que a gente tem que cortar logo na raiz, né? Né? Porque senão fica uma bola de neve que daqui a pouco ninguém entende mais de onde está saindo as coisas, por que isso está acontecendo, o que é isso. Então a gente tem que começar por aí, né? E tem essa perspectiva histórica que eu acho que é interessante de ser passada de uma maneira até lúdica para o público, né? Como é que a gente está chegando agora nesse momento, né? Que a gente está utilizando inteligência artificial. Por exemplo, eu, né, na minha linha de pesquisa, eu estudo, eu utilizo o aprendizado de máquinas para estudar metamateriais para serem utilizados em implantes ortopédicos, ou seja, na área de saúde. Nossa, se eu falar isso, ninguém vai entender, né, por que eu estou usando isso, né? O que é um aprendizado de máquinas, por que eu uso isso, de onde é que vem isso, né? Então, a gente tem que ter talvez uma perspectiva histórica, né? Por que isso está agora, assim, tão na nossa cara, né? Por que os nossos computadores estão tão rápidos, né? Que a gente tem base de dados, por que agora a gente consegue ter um big data, né? Então, eu acho que se a gente não começar a contar uma historinha, né, de como a gente chegou até aqui, né, e até onde a gente pode chegar com os gêmeos digitais, com essas coisas todas que vão acontecer aí, daqui a pouco está na nossa cara, então, né, mais ainda, né, e às vezes as pessoas perdem até a confiabilidade do que está recebendo, né, então talvez seja interessante a gente ter um planejamento de como contar essa história, né? De como chegar nas pessoas e elas entenderem, né, o que está acontecendo, né? Eu vejo isso até pelos meus alunos de iniciação científica, né? Quando chegam, eles já têm uma perspectiva do que está acontecendo agora, mas assim, quando eu pergunto
como é que chegou ali, eles se perdem. Eles têm uma base muito grande do que está acontecendo, né? Eles discutem, falam, dão opiniões muito concretas do que eles querem, né? Mas quando falam, mas vem cá, como é que era isso há 10 anos? Né, principalmente na área de engenharia de materiais, que é a minha área, né? Então, a gente tem uma perspectiva de como começou isso, como foi o financiamento, né? Como as pessoas olharam, olha, a gente tem que ter inteligência artificial para a gente desenvolver novos materiais, né? Então, isso tem uma história, isso tem um investimento governamental, isso tem as empresas também viram que isso era importante, também investiram nisso, e estão colhendo resultados agora, né? E vão colher muito mais, né? Então, talvez essa perspectiva histórica seja interessante, né, da gente mostrar de uma maneira. E vocês falaram outros pontos aqui interessantíssimos, né, sobre inteligência artificial mais ODS, isso é interessantíssimo, né? Isso tem tudo, né, a ver com o nosso momento atual, né? Então a gente tem muita coisa aí para fazer, né, para mastigar, né, cada pontinho que vocês falaram, e é muito importante mesmo a gente ter né, esse fórum para a gente discutir, né, até a confiabilidade dos dados que a gente está utilizando, né? Eu utilizo em engenharia de materiais, mas eu preciso dos dados confiáveis. Não adianta eu ter alguma coisa, fazer e selecionar, né, alguns materiais em cima de uma base que não é confiável. Como eu vou saber se essa base realmente é confiável? Né? Então, tem vários pontos aí que a gente precisa realmente discutir e colocar de uma maneira mais clara. Obrigado aí a todos. Obrigada, Maurício. Você falou de uma coisa muito interessante, né, que é essa questão das ODS. No ano que vem, o Estado do Rio de Janeiro vai sediar a Rio+30, né, em comemoração a toda a discussão e a centralização também de debates importantíssimos sobre sustentabilidade. A gente está na década da ação, tem uma série de desafios a vencer, principalmente nessa questão, absorvendo aí tudo que tem acontecido e impactado a própria pandemia nesse processo. E essa conferência vai acontecer em junho, mas a gente tem todo um processo de mobilização, né, de janeiro a junho, que eu estou ajudando a coordenar junto à Secretaria de Ambiente do Estado, um grupo de mobilização. E aí eu já queria até propor que o núcleo, né, de inteligência artificial pudesse colocar na agenda, né, pensar sobre como que a gente poderia colocar essa temática, né, a inteligência artificial e os ODS, dentro dessa agenda de debates da Rio+30, quer dizer, a gente está sendo preparado aí uma logomarca, que vai ser uma logomarca guarda-chuva, ela vai ser aberto um edital para que eventos organizados pelas mais diversas instituições, aqui do Rio e do Brasil e do mundo, enfim, possam usar essa marca da Rio+30 e realizar esses eventos que vão ser concentrados numa plataforma, né, e ficar à disposição aí para mais pessoas mergulharem. Então, eu acho que é um tema aí que a gente pode conversar um pouco mais para frente também, de como que a gente pode organizar esse olhar da inteligência artificial, aproveitando e também passeando, né, pelos ODS e pelo que a gente pode orientar de ações a serem incorporadas por quem está preocupado, né, e eventualmente ali fazendo uma ação concreta em relação a cada um dos nossos ODS. Uma das coisas que a gente estava conversando também, agora um pouquinho antes da reunião com a secretaria, é justamente a possibilidade, a gente está aí com o desafio do Estado de ter um observatório das ODS estadual, e toda essa mobilização para Rio+30 ser também uma base para a construção desse observatório. Então, na medida que a gente tem as instituições, os eventos, tudo acontecendo orientado, né, pela década da ação, pelo que são os nossos desafios, acho que a gente pode fazer coisas super interessantes. Eu falei olhando para a câmera e acabei não vendo a ordem de inscrição, mas eu tenho a impressão que a Marinilza levantou antes da Marisa e da Ana. Se eu estiver errada, depois me corrijam. A Marinilza, nossa professora da UERJ, pode abrir seu microfone aí. Bom dia a todos. Eu vou falar bem rápido, porque eu estou naquele meio de terminar o edital 24 da FAPERJ, né? Então, é um desespero só.
Mas eu queria primeiro dar os parabéns, né? Querida Geisa, tudo que você faz. Maurício e a minha querida amiga Maria Luísa, que falaram maravilhosamente bem. Eu quero dar os parabéns à nossa apresentadora Maria Clara, porque eu sou desenvolvedora de software, né? Minha tese foi em banco de dados e gestão de tecnologia, mas a coisa mais importante, e realmente a reclamação, quer dizer, não é a mais importante, é uma delas, a questão da ODS, vocês estão de parabéns, a questão da ética, duplamente de parabéns, porque todo mundo, nós que trabalhamos na tecnologia, a visão que as outras pessoas têm de nós é que nós queremos trabalhar sozinhos, e isso não é verdade. Para quem me conhece sabe que eu busco a integração o tempo inteiro, não é? E a Maria Clara falou muito bem da questão do ser humano por trás. Então, eu acho que a questão da ética, da ODS, e, queridas, vocês precisam reiterar definidas vezes, indefinidas vezes, que todo sistema de IA será desenvolvido, concebido, gerenciado, monitorado por um ser humano. Ninguém vai fazer mágica. E aí as pessoas têm medo, né? Porque o carro que anda sozinho, Deus me livre. E tem aquela situação que qualquer coisa que der errado, a culpa é do sistema. Então, ninguém tem culpa. O sistema não funciona, o sistema tá ruim. Não, alguém, e nós temos que ser responsáveis por isso, né? Nós temos que analisar, monitorar e ver a cada momento o que estamos fazendo. Então, é só isso. Dar os parabéns mais uma vez e, junto com a ética ODS, lembrar sempre que toda IA e todo sistema de tecnologia tem um ser humano por trás. E isso é realmente... a máquina não vai nos dominar, né? Nós sempre dominaremos a máquina e vamos sempre trabalhar com ela e para todos nós. Então, meus parabéns mais uma vez, era só isso que eu queria reiterar. A fala dela foi perfeita. Geisa, você, como sempre, meus parabéns. Obrigada e bom dia a todos. Marisa Ferro dando os créditos, a Maria Clara trabalha aqui com a gente, mas a Marisa é idealizadora aí do núcleo, conseguiu regimentar aí toda um rol de especialistas para estarem juntos nessa caminhada. Marisa ou Ana? Essa é a minha dúvida. Depois tem o Gilberto inscrito. Ana. Não, Marisa. Pode falar, Ana, depois eu falo. Obrigada. Não, vou ser rapidinho. Então, eu acho assim que a Marisa realmente foi idealizadora do grupo, ela conseguiu juntar nós que já estávamos falando de uma forma independente, eu acho que isso é muito importante. Então, a única coisa que eu quero alertar é que, como a gente pode ver, todo mundo usa IA. Então, eu vi o Maurício falar assim, eu sou de engenheiro mecânico, mas eu estou usando aprendizado de máquina para fazer isso aqui. Eu ouço todo mundo, eu trabalho em IA há 30 anos, tá? Então, assim, sou antiga na área, fiz doutorado em IA em Stanford, que é o centro de IA, então, e eu vejo todo mundo, então, o que eu vejo? IA está tipo quase que uma commodity, assim, todo mundo, eu pego uma biblioteca aqui, chamo ali e uso, sem entender o que está acontecendo, o poder disso. Isso me assusta terrivelmente, porque aí você não sabe exatamente o que você criou. Você sabe assim, olha, o resultado que eu queria deu, né? Mas você não sabe a longo prazo as consequências. Então, eu acho que uma das coisas que o grupo tem que fazer é catequizar assim, olha, essa aqui é uma arma nuclear, entendeu? Assim, para usar assim vamos usar para gerar energia, mas você tem que entender o que você está fazendo. Então, eu vejo as pessoas subestimarem a necessidade de ter, por exemplo, um especialista em IA no desenvolvimento de sistemas de IA. E eu fico assim, isso é um perigo. Não estou querendo criar nenhuma proteção para a área, não. Reserva de mercado. Não é na proteção, é mais uma questão assim, olha, é uma área complicada que você pode fazer um mal muito grande, todos esses vieses e mesmo
problemas de soluções que a longo prazo vão dar errado, isso é porque você está usando sem mais ou menos saber como é que funciona. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que colocar dentro do nosso grupo, essa catequese, assim, eu vou desmistificar IA, mas, ao mesmo tempo, eu vou mostrar que, assim, olha, o bicho é complexo, não é desmistificar, mas mostrando a complexidade, porque senão as pessoas vão assim, não, já entendi, isso aqui, e aí eu fico com muito medo que a gente vai ter muito mais problema. E assim, não adianta regulamentar, porque todo mundo vai dentro de casa fazer o seu programinha, usar Python, usar biblioteca e fazer um. Então, as pessoas têm que entender isso. Outra coisa, e é mais uma pergunta para a Geis, é saber assim, olha, qual é o espaço da IA ética que o grupo está colocando que, assim, a prefeitura, o governo, em todas as escalas, qual o espaço que a gente tem para falar dentro de uma estrutura pública, né? Então, assim, eu entendo essa apresentação aqui como uma exposição, mas eu também entendo como sendo uma oportunidade. E aí, desculpa, Marisa, eu vou falar, não é o que a Marisa pensa, tá? Então, eu só estou discutindo, mas eu entendo também como assim, olha, uma cobrança, assim, olha, por que a gente não foi chamado para as discussões das leis? Por que, e assim, os nossos currículos são pesados em A e a gente não está dentro de nada. Estou falando assim, os pesquisadores de inteligência artificial do Rio de Janeiro, eu estou falando das leis que estão saindo via, né, a Assembleia Estadual, pelo menos. Por que a gente não está sendo assim chamado? Então, não viu, Marisa? Você está totalmente desculpada, mas é mais assim você sabe, assim, tem alguma razão? Está no início, as pessoas não sabiam quem procurar, não tem um grupo de especialistas, e a gente está fora porque tinha que selecionar alguns e foram outros. É mais um questionamento, assim, você sabe responder? Olha, Ana, vamos lá, em relação a governos e prefeituras, eu acho que a plataforma do Fórum, ela tem esse objetivo justamente de chegar a esse público, né, e fazer com que eles conheçam o que está acontecendo. Eu não sabia até mês passado da existência do núcleo, né, na verdade, há uns 2 meses que a gente vem ensaiando o encontro, até encontrar a Marisa e a Priscila, e a gente começar a conversar sobre isso. Então, como eu não sabia, eu tenho certeza que os 70 deputados também não sabiam. Então, a motivação, né, o legislativo, ele tem um ritmo que é muito particular e próprio, e o trabalho do Fórum também é um pouco traduzir esse ritmo para a sociedade e motivar que essa provocação ao poder público ela aconteça pelas vias que tem que acontecer. Então, assim, um projeto de lei, ele é analisado nas diversas comissões antes de ir a plenário, ele passa pela CCJ, mas, por exemplo, o momento da pandemia acelerou muito a análise dos projetos. Então, saber que tem um núcleo, saber que tem especialistas interessados em discutir e aperfeiçoar o projeto, contribuir no aperfeiçoamento do projeto, é de fundamental importância. Mas talvez o tempo que as coisas aconteçam lá barre um pouco esse chamamento prévio a uma discussão. Então, assim, quando eu soube, por exemplo, que estavam fazendo análise do projeto de lei, eu falei, olha, assim que sair essa análise, vamos fazer um movimento de trazer também a reflexão e trazer os especialistas para falar. Antes até isso pode acontecer, entendeu? Então, acho que a gente tem aí um trabalho... É possível a gente incluir esses deputados em algum debate nosso? É possível vocês motivarem, fazerem um convite, a gente, no Fórum, o Fórum ele é um departamento da Assembleia Legislativa, e aí a gente faz justamente esse trabalho institucional de ir aos deputados, ao autor da lei, ou autores da lei, às comissões que estão avaliando esse projeto, e tentar estimular e fomentar que isso aconteça. A receptividade sempre costuma ser muito positiva e grande, sabe? Quando a gente identifica uma demanda da sociedade nos encontros do Fórum e encaminha para tentar justamente fazer essa aproximação com os parlamentares. A gente tem, inclusive, assessores assistindo, que já se identificaram aí pelo YouTube.
Tem um ponto importante também, quando a gente fala dessa questão de... Só para exemplificar, né? Ontem a gente teve análise aí das leis que precisam ser aprovadas para colocar o Rio dentro do regime de recuperação fiscal. Ontem foi um dia que o debate foi até 10 horas da noite, assim. Então, assim, esse processo ele é muito rápido, né? No momento que o projeto entra no plenário, ele já está... Já se esgotou pelo menos parte dessa discussão. Então, a gente pode, identificando o projeto e trabalhando em cima desse contato com os parlamentares e com as comissões, trabalhar nisso antes e aproximar vocês mesmos, porque esse é o objetivo, sabe? Então, assim, esse é um trabalho que é totalmente possível e é de maior interesse, porque a gente está falando, como a gente começou aqui, né, falando de presente futurístico, mas não de um futuro que ainda vai chegar um dia. As coisas já estão acontecendo, as coisas boas e ruins já estão sendo testadas, mas, assim, a gente precisa que as legislações, elas reflitam, possibilitem que coisas sejam feitas da melhor forma, não simplesmente sejam feitas sem nenhum critério, enfim. E aí, a gente contar com o núcleo, ter esses especialistas aqui é ouro, né? Então, aproveitemos isso da melhor maneira. Então, acho que é esse o objetivo também dessa nossa conversa aqui. Que bom. Quer dizer que temos futuro, né? Porque a gente só está começando esse namoro aqui. A gente pretende não só discutir, mas exatamente influenciar as políticas públicas, para que não fique uma coisa disparatada, a gente fica discutindo, fica palavras ao vento. Que bom, muito bom, Geisa, obrigada. Não, e é isso. Eu abaixo a mão aqui, peraí. E o objetivo é esse, na verdade, da gente transformar em ação, né, o conhecimento, transformar em objetivos claros aqui, o que a gente pode fazer. Então, acho que a gente está na mesma página. Que bom, obrigada. Nada. Marisa. Só colocando aqui, né, um pouquinho do que o Maurício comentou, só para não deixar muito lá para frente, para eu esquecer depois, essa questão que ele falou do histórico, né? Então, quando eu falo assim, a gente precisa levar para a sociedade, em geral, o que é IA, faz parte de apresentar esse histórico. Então, eu sempre procuro fazer questão. Ontem, quando eu falei de IA e ODS, eu sempre coloco um histórico, onde eu coloco lá em 1956 a primeira definição de IA. E, às vezes, os alunos se assustam. Como assim 1956, né? E aí eu não quero revelar a idade de ninguém, muito menos a minha, mas, assim, a gente trabalha com IA há muitos anos, né? E, assim, agora existe esse hype, essa superestimação. E aí parece que nunca existiu nada antes disso. E colocar, né, isso que o Maurício falou de um histórico. E por que agora, então, isso está assim na nossa vida e a IA está permeada em tudo, né? Os dois principais pontos são os volumes de dados que nós mesmos geramos através das mídias sociais. A gente viu o impacto que aconteceu aí um dia sem Facebook e Instagram, as pessoas entraram em desespero. São milhões de imagens e de vídeos e comentários que são utilizados pelas empresas para minerar o que a gente está fazendo, né? Para induzir comportamento, pegar esses dados, e pela capacidade computacional que a gente tem disponível hoje, né? Quando eu penso da minha iniciação científica em inteligência artificial, né, o que eu conseguia fazer e o que a gente faz hoje no smartphone é muito, então, mas assim, a maioria das coisas que existiam continuam existindo, os modelos são praticamente os mesmos, só que a gente tem a possibilidade e a gente está permeado por isso. Então, mostrar esse histórico, né, conter o hype, a superestimação, o que é IA, o que não é, do que ela é capaz e do que ela também não é capaz, né, como a Marinilza falou, a IA centrada no humano. Na parte de ODS, dá para fazer um debate muito interessante. A inteligência artificial já é demonstrada que ela vem contribuindo para boa parte, para alcançar os 17 objetivos de maneira concreta. Tem debates, inclusive, por exemplo, voltados para a parte de direitos humanos e IA para direitos das crianças.
que é um debate que vem sendo conduzido pela Unesco, que eu venho acompanhando também. Então, assim, e aí, por exemplo, na minha parte de trabalho, eu trabalho com Green AI, né, computação, com inteligência artificial verde e sustentável, que é como não deixar que a IA atrapalhe os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, existe, assim, na parte de clima e meio ambiente. Tem muita coisa legal que dá para nessa interação da IA com a ODS. Maravilha. É você depois, Gilberto. Eu acho que o Gilberto estava primeiro, mas... Estou mexendo aqui, né? Eu estou usando inteligência humana aqui. Não, Priscila. Tá bom. Eu queria só, a partir do que a Maria Nilza falou e tudo, então, a gente poderia, a partir desse debate de IA, ampliar o debate para algoritmos em geral, porque a partir do momento que eu regulamentar a IA, eu posso dizer que o que eu faço é otimização, ou sistemas de informação, entendeu? Isso é um debate que também já está sendo ampliado. Acho que nós devemos continuar com o debate em IA, sobre IA, mas procurando ampliar isso para qualquer decisão e assistência à decisão que seja realizada por algoritmos. E com relação ao que a Maria Nilza falou, talvez do ponto de vista dela seja um pouco pragmático, né? E o meu nem tanto. A questão da responsabilidade nós já discutimos numa reunião do grupo, e ela é variável, né? Como a Marisa tocou lá, às vezes ela é relativa a direitos do consumidor, ela atinge os direitos do consumidor, ela atinge a questão da privacidade dos dados, e por isso o Gilberto tem uma atuação tão intensa, ela pode atingir a questão da IA não ser compreendida ainda pelo público em geral, e é um trabalho que alguns de nós fazemos, como explicar IA para o público em geral, eu, em particular, tenho esse trabalho. Então, é uma paleta de preocupações e as responsabilidades, eu não acredito que elas consigam ser resumidas de uma forma assim tão clara. A IA precisa, muitas vezes, agir em tempo real, e isso não dá tempo de aguardar um humano decidir, tá? Imagina se ela estiver assistindo uma operação remota. Como que eu vou esperar? É mesmo? É para tirar aqui? É para queimar? Eu só tenho esse tempo aqui para o paciente sobreviver, eu estou fazendo uma operação remota lá no Amazonas. Então, são questões que não são assim tão simples de bater um martelo só. Nós até tivemos uma discussão sobre essa de responsabilidades. Então, vai precisar envolver uma avaliação dos riscos que uma determinada assistência da IA ou intervenção da IA vai levar para os pacientes. O carro autônomo é autônomo. Aquele carro que bateu do Tesla, né, que avançou um cruzamento e morreu o ocupante do carro, o ocupante foi considerado culpado, porque o carro não era autônomo, ele era semi-autônomo. Então, o semi-autônomo, você só não vai cansar seu joelho o tempo todo para ficar acelerando e tal, mas você vai continuar sendo responsável. Então, se você cochilar e o carro bater, a culpa foi sua, e você morrer, a culpa foi sua. Então, é uma coisa bem complicada da gente conversar e da gente, numa regulamentação de 3 páginas, a gente definir. Tá? Nas reuniões que eu faço, a gente fala câmbio, para saber que parou de falar. Câmbio. Boa. Essa questão das regulamentações é importante, né, de destacar. Que a tentativa é sempre deixar um pouco mais aberto justamente para a tomada de decisão ali no momento em que as coisas podem acontecer. Então, esse tipo de liberdade precisa ser dada, né? Você não pode ir no detalhe do detalhe do detalhe para amarrar uma série de coisas que precisam estar
abertas, justamente porque a tecnologia evolui numa velocidade muito maior do que se pode fazer uma evolução de uma lei. Então, assim, é o que a gente precisa também colocar, pensar juntos sobre isso, né? E nada melhor do que ter os especialistas próximos para poder levar isso à frente. Gilberto. Querida, eu queria só esclarecer um minutinho. Acho que eu não me fiz clara. Pode ser? Pode. Olha só, eu não falei, quer dizer, o que eu quis dizer não era interromper uma atividade já programada da IA de jeito nenhum. Isso não faria sentido. É só esclarecer que ela foi, imagina, porque o erro médico também acontece. Então, não é isso, não. É claro que, uma vez determinado aquele processo, não é para um humano ficar monitorando o tempo inteiro, não. Eu só quis dizer que esclarecer à população que aquilo foi desenvolvido por um ser humano e quem usar tem que conhecer os procedimentos, os processos, os riscos, direitos e deveres. Foi só isso. Eu não queria interromper, não, tá? Desculpa se eu não fui clara. Não, tranquilo. Gilberto. Bom dia a todos. Eu queria fazer um depoimento de uma experiência positiva. E, aliás, foi o que me animou a colocar em contato o núcleo com o fórum. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma apresentação aqui no fórum. Foi sobre LGPD. E, na sequência, a Geisa organizou, houve uma sessão na LERJ. Estavam presentes os deputados, inclusive o autor de um projeto de lei, que era um projeto de lei antigo, de 2015, que já estava obsoleto pelo tempo. Então, essa consciência gerada aqui no fórum, a apresentação, foi indutora de uma sessão lá na LERJ, que gerou um movimento em cima de um projeto de lei existente, né? E houve uma combinação, inclusive, para que aquele projeto de lei não fosse transformado em lei, o governador não assinasse na ocasião, e sim para que ele pudesse ser substituído por um outro projeto de lei. Então, foi uma experiência concreta e positiva nascida aqui do fórum. E, nesse sentido, eu queria pegar o gancho da Marisa e da Priscila, com relação a implicações legais, e o gancho da Maria Luísa, quando ela fala da questão da gente não errar na mão. Ela não usou essa expressão, eu estou usando aqui, né? Se a gente exigir abertura de código-fonte de algoritmo a 3x4, indiscriminadamente, a gente freia um dos objetivos, que é desenvolvimento estratégico, né? Por outro lado, a gente não pode deixar também sem nenhuma transparência. A gente teve, anteontem, o caso do WhatsApp, que gerou uma comoção mundial e atraiu muita atenção. Ontem, a gente teve aquele depoimento no Congresso dos Estados Unidos, né, que também gerou publicidade. Eu fico imaginando que um PROCON, um IDEC, Secretaria de Defesa do Consumidor, vários nesse momento podem estar olhando, por exemplo, para a LGPD, ali já está dizendo que quando for uma decisão totalmente automatizada, tem o direito de entender a lógica, vírgula, salvo segredos comerciais e industriais, que a lei não diz o que são, né? Então, eu acho que a gente tem um artefato tangível, que é esse projeto de lei carioca, está aí, né? Eu acho que a gente concluir, como diz a Geisa, o trabalho de sugestão, de aprimoramento em relação a esse projeto de lei, poderia ser uma tarefa tangível, concreta, uma coisa que a gente pode fazer e se engajar, né? E justamente para evitar que haja assim um erro de dosagem, né? E como a Geisa diz, se você for no detalhe do detalhe do detalhe, você engessa, você fossiliza e você fica obsoleto muito rapidamente. Então, o equilíbrio ótimo entre você ter normas principiológicas, que têm valores, que têm, né, e você também não deixar isso só na camada de cima e ter uma faixa intermediária, eu acho que isso é o que a Europa aprendeu, né, e é alguma coisa que a gente poderia estar sugerindo e contribuindo. Obrigado, gente. Desculpa dar uma de intruso aqui, mas obrigado. Não, que isso. Eu falei lá no início, Gilberto, que você foi um dos, enfim,
o hub, né, para que a gente pudesse conhecer o núcleo. Eu acho que também poder participar desses desdobramentos e até, assim, pensar em tudo que a gente pode já aplicar desse conhecimento acumulado e reunido, né, então, é sempre muito são sempre muito bem-vindas as suas palavras e essa participação aqui ativa. Maria Luísa, sua mãozinha continua de pé. Não, eu já tinha tirado e botei de novo. É só por uma questão aqui em relação a todo o trabalho de regulamentação que a gente está fazendo, principalmente por ser um fórum carioca, é um fórum carioca, mas que tem uma representatividade nacional impressionante, é muito importante. E podemos atrair novas pessoas do mundo inteiro, né, do Brasil inteiro. O que é importante é o seguinte, a tecnologia é uma coisa muito sem fronteiras, né? Você está atuando aqui, você tem uma sede aqui, tem um cliente aqui, lá em outro lugar, tem uma sede lá e tem um cliente aqui, tem um desenvolvimento em outro lugar do mundo. Então, é muito difícil regulamentar algo com tantos elementos distantes um do outro. Então, a gente tem que pensar de forma objetiva na nossa atuação para que não abrir mão da nosso poder de dizer o que a gente quer para a nossa sociedade. Então, a gente tem que ter voz. Mas a gente também tem que saber até onde a gente está sendo realista ou não. E caso a gente pense assim, a gente não vai conseguir regulamentar tudo porque isso é uma matéria federal. Então, a gente precisa atuar de forma federal. Mas a gente pode fazer outras coisas, como aquilo que eu falei, voltando àquela história, a gente pode incentivar a nossa autonomia tecnológica, incentivar o nosso empoderamento fluminense, de forma que a gente tenha mais poder ainda de fazer isso sem desestimular as nossas empresas, como foi dito, sem desestimular a competitividade, sem desestimular o desenvolvimento que foi feito aqui também. Então, é só essa pontuação aqui, mais nada. Obrigada. Perfeito. Só vou fazer uma pequena correção, porque apesar do nome remeter a time de futebol, a gente é um fórum fluminense, então a ideia é que a gente também, a partir das discussões aqui, possa estar em contato com os municípios, influenciando um debate municipal, e a gente sabe, como a própria Maria Luísa falou aqui, né, dessa falta de fronteiras da tecnologia, que a gente também se espalha, né, na medida que está aqui sendo gravado, que esse conteúdo fica disponível nas redes e que a gente pode ajudar também sendo ativo nessa disseminação da informação, porque tudo que a gente está discutindo hoje vai ficar lá no YouTube e pode ser compartilhado, né, para o link que a gente encaminha para todo mundo, ele depois pode ser ali clicado e ouvido com calma, né, e dissecado. Marisa, eu queria te pedir um favorzão, para você abrir na tua apresentação a página que fala da lei estadual, que eu vou ver se a gente já pode fazer um exercício aqui de buscar como é que está a tramitação dela, e aí ver como é que qual a melhor estratégia aí de conexão com a discussão interna do parlamento. E eu acho que esse é não sei se vocês concordam, acho que esse é um ponto interessante, assim, já de imediato de partida. 3409 de 2020. Tá. Enquanto eu estou aqui fazendo uma procura básica, se vocês quiserem também fazer comentários, discussões, enfim, vou abrir aqui o microfone para quem quiser se inscrever. Eu acho que é uma pergunta também que eu queria... Você tem como passar para mim, para a página agora das sugestões de texto, né? Das sugestões das sugestões de evento que a gente pode discutir aqui, isso. As possibilidades e necessidades, esse mesmo. Aí deixando aberto para vocês, né, quer dizer, o que a gente pode também trabalhar em torno disso. Aqui nos pontos tem submissão de projeto ao FAPERJ, tem algum movimento de vocês nesse sentido? Essa primeira parte aqui são as coisas que a gente já trabalhou, quer dizer, ou está trabalhando ainda. A parte de submissão de projeto para a FAPERJ aconteceu, eu não me lembro
em qual mês, eu não sei se o Gilberto participou, eu, Gilberto, Priscila e Ana Cristina participamos dessa submissão, não me lembro agora qual foi para projeto temático de IA, era um projeto, uma submissão assim, grande, né? No contexto das redes de IA, de formação dos núcleos de inteligência, não é? A gente participou na parte de cidades inteligentes, eu não me lembro qual mês que foi, Geisa. Foi janeiro, né? Não me lembro quando acho que foi, mas... Acho que o edital saiu em dezembro, aí ia ser em janeiro, passou para março, mas foi no início do ano, não é isso? Eu me lembro que o coordenador foi o Ziviane ainda na época, junto com o Satoru, e a gente colocou uma camada, né, permeando todo o projeto, que era uma camada de ética para toda a parte, mas o projeto não foi contemplado, né? Mas a gente, assim, tem sempre ficado de olho em possibilidades que sejam, nessa vez a gente não fez uma submissão particular do núcleo, foi assim, nós, integrantes do núcleo, fomos convidados para colocar essa camada de ética, para tentar dar um boost, né, um gás, mas a gente está sempre de olho, tentando aí alguma possibilidade, porque, como eu disse, é algo, assim, totalmente voluntário. Então, por exemplo, a gente está agora, nesse momento, tentando colocar um website no ar, mas a gente tem custos para isso, para desenvolvimento, manutenção. Essa, inclusive, é uma tarefa de super urgência que a gente tem, né, de colocar um website online. Se a gente tivesse bolsistas também dando a oportunidade deles trabalharem nesse tema, mas também auxiliando nos trabalhos do núcleo, porque como todo mundo tem que manter as suas atividades e fazer mais as atividades do núcleo, às vezes acaba dificultando. Então, a gente continua de olho em uma oportunidade de financiamento, seja com a FAPESG ou outras fontes, porque isso seria algo muito importante para o núcleo poder aumentar a produtividade e fazer mais trabalhos. Né? Geisa, eu tenho impressão aqui que o projeto de lei foi redistribuído, mudou a relatoria em 25 de maio, passou a ser Rodrigo Amorim e está na Comissão de Constituição e Justiça. Né? E um bom ponto da Maria Luísa, da matéria federal, né? Uma boa parte é matéria federal, então teria que atuar em cima daquilo que é a competência residual estadual, como aconteceu com a LGPD, que é federal, e vários estados e municípios fizeram depois regulamentação, leis estaduais e municipais. Cumprimentando. O texto desse projeto de lei, né, o 3409, pelo menos o texto que eu tenho, não sei se houve alguma modificação, ele coloca essa questão para regulamentar os softwares de IA na administração pública, que é algo que seria bastante interessante. Mas é um texto bastante enxuto, tem menos de uma página, né? Tem assim... a gente tem trabalhado nisso, a gente vê que há muitas ambiguidades ainda no texto, e acho interessante colocar que o núcleo não é contra a IA e nem contra as regulamentações, porque parece que, do jeito que a gente está falando, né, na verdade não. Quem está mais tempo na inteligência artificial sabe que a gente tem aquele famoso termo, o inverno, né, que a inteligência artificial viveu. Então, a gente viu aquele esquecimento geral da IA, e aí depois ela, que nem agora, voltou com tudo. Eu imagino que isso não vai acontecer de novo, mas uma das formas de evitar isso, né, de brecar essa evolução e que ela continue sendo utilizada em favor da sociedade que ela tornar essa consciência, né, do que ela é, do que ela é capaz de verdade nesse momento, tudo isso. E as regulamentações, da mesma maneira, elas são necessárias, mas precisa, eu acho que é importante o debate
com especialistas e desfazer algumas ambiguidades ou algumas questões, como a gente estava comentando, a respeito de responsabilização ou da questão também da supervisão, que tem essa questão, está muito aqui, muito ressaltada nesse projeto de lei 5051, que fala da questão de que todo sistema de IA deve ter supervisão, né, também, então isso é uma questão que não tem como ser assim, né. Eu acho que uma questão muito interessante seria colocar os níveis de risco, como a União Europeia colocou. Você tem diferentes níveis de risco e aí a atuação das regulamentações para esses diferentes riscos. Então, por exemplo, se você tem um software para conter spam, né? Você imagina, toda vez que chegar um spam, você tem que ir lá e olhar e falar, realmente é um spam. Então, aí, né, que seria a supervisão humana. Ou seja, ela perdeu a sua função. Porém, a periculosidade disso é muito baixa. Então, e aí você vai tendo, né, sistemas de IA com uma periculosidade maior. E aí essas regulamentações precisariam ter mais detalhes ou serem mais rígidas de acordo com isso. E isso colocando aqui com uma pessoa totalmente leiga em leis e regulamentações, tá? Eu caí, voltei, enfim. Peço desculpa que eu perdi um pouco no trechinho, mas assim, pelo que eu vi lá, o Gilberto também identificou, o projeto ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, né, com o relator. Então, o caminho que eu vou fazer é conversar com a autora do projeto, que é a deputada enfermeira Rejane, procurar a assessoria dela e também da própria CCJ, para a gente poder pensar como é que a gente poderia organizar aí um debate sobre o tema, né? Quer dizer, trazendo aí à luz um pouco da contextualização e aí o núcleo podendo trazer as contribuições, enfim, olhar sobre essa legislação, esse projeto de lei que está em tramitação na Alerj. Isso aí não acho que está no iniciozinho do processo, então é mais fácil também a gente contactar os deputados e conseguir trazer essa proposta. Porque o que acontece? Com a pandemia, também o processo legislativo foi alterado, até para poder, como a gente tinha sessões virtuais, então muita coisa, a decisão sobre o projeto entrar ou não em pauta, ele precisava passar pela CCJ. A CCJ estava num esforço gigantesco para poder olhar e analisar todos os projetos, uma vez que passasse pela CCJ, as análises, né, das comissões, as avaliações e as votações das comissões eram dadas em plenário, então era muito mais rápido e às vezes é muito difícil também nessa corrida, algumas coisas de fato precisam ser trabalhadas a posteriori, mas nesse caso específico desse projeto, não, então acho que tem um espaço aí bacana para a gente pensar um próximo passo avaliando já essa legislação, essa proposta estadual. Mas eu acho que eu também entrei aqui no meio de uma outra coisa que estava sendo trazida e conversada, então só para poder, enfim, voltar à reunião. Desculpa. Não, Geisa, tranquilo. É que eu aproveitei que gerou-se um silêncio aí quando você saiu e eu, como falo muito, né, as pessoas têm que pedir para eu parar de falar, aí eu já fui falando. Aproveitei para falar e esclarecer algumas coisas a respeito, né, de que a gente não é contra a IA e nem contra a regulamentação. Na verdade, a gente é super a favor, mas, né, falando da questão que as regulamentações poderiam, para que a gente não tenha essa questão, né, de ter que pedir detalhes demais ou brecar o uso da tecnologia, trabalhar com níveis de risco para as regulamentações, né? Porque você tem alguns sistemas de IA que não oferecem riscos ao ser humano, como, por exemplo, um sistema de IA que vai detectar spam na tua caixa de e-mail e que não precisaria de uma supervisão do humano 100% do tempo e até não faria sentido, porque se chegar um e-mail e você tiver que olhar se ele é spam mesmo ou não, ele já perdeu a sua função, né? E aí, mas o risco disso é baixo. Mas existem outros tipos de aplicações ou de sistemas que vão ter um risco alto.
é a mesma questão do reconhecimento facial. Ele tem sido banido em diversos países para o setor público. Não é que você não vai usar mais a tecnologia de inteligência artificial para reconhecimento facial. Não vai banir, né? Fala assim, mas então você está atrapalhando o desenvolvimento das tecnologias de IA para melhorar esses sistemas de reconhecimento facial. Não é essa a questão. Continuar usando, continuar implementando cada vez de forma melhor, mas o que está acontecendo é ser banido da administração pública. Por exemplo, pessoas para sistemas de segurança na rua, né? Como a gente viu casos recentes aí de pessoas que foram presas recentemente por causa de sistemas de reconhecimento facial público. Mas existem inúmeras outras alternativas dele continuar sendo utilizado, aplicado, até que os problemas de robustez e de confiabilidade, de viés, de falta de justiça sejam resolvidos, mas enquanto isso, na administração pública, ele fica em stand-by, por causa do risco que ele oferece neste momento, né? Então, são as possibilidades que existem para as questões de regulamentação. E nessa questão, assim, ter o benchmark, saber como as coisas já estão acontecendo em outros países, outros estados, enfim, também é muito importante, né? Porque as falhas, elas servem como sinais amarelos aí de como é que a gente pode ajustar e trabalhar isso. Então, acho que é um ponto aí importante. Agora, não sei o que vocês acham, né, da proposta da gente organizar ou um painel ou uma série de apresentações, já que a gente tem aí diversas expertises colocadas pelos integrantes do núcleo, e a gente poderia, de repente, fazer uma semana de IA, que a gente fizesse, enfim, como se fossem conteúdos organizados, né, para poder expor dia a dia, trabalhando isso em parceria nas redes sociais. Eu acho que a gente poderia também contribuir nessa disseminação de informação a respeito, né? A gente tem aqui uma perspectiva de pensar isso pelo legislativo, né, e pelo poder público. Aí a gente pode contribuir aí nessa discussão do uso com a administração pública, mas a gente podia, de repente, pensar, e aí é uma proposta para a gente amadurecer, de fazer uma semana trabalhando essa temática, né? Quer dizer, o que a gente pode, das apresentações, fazer diversos recortes, mostrando aí quais são os limites, e sempre batendo, acho que a ética sendo o ponto de convergência desses conteúdos, né? Quais são os limites éticos e os potenciais, enfim, de garantia também que a gente pode endereçar e trabalhar junto das máquinas para evitar também ou identificar malfeitos, enfim, acho que poderia ser um ponto aí super interessante, sempre tentando trazer também coisas que já estão acontecendo aqui no presente, né, que não são coisas para o futuro, mas já olhando a perspectiva nossa aqui, da nossa realidade, de como todo mundo está lidando com IA de alguma forma, né? Em algum aspecto da vida isso está acontecendo e a gente às vezes não está nem tendo consciência de como ou das consequências que isso pode estar gerando. Da minha parte, eu concordo, eu acho super legal. A gente pode tanto fazer uma série, né, de apresentações, cada um falando de um tema, de repente começando a primeira justamente com esses conceitos bem básicos, né, do histórico e o que ela é, e aí, né, quais são os riscos que existem aí, éticos, né, como tem a gente pensar, por exemplo, aqui, né, explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas, e aí cada pessoa do núcleo que tem as suas especialidades poderia falar e, de repente, culminar no final com uma mesa redonda, talvez, um debate, né? Uma mesa redonda com diferentes visões, etc. Mas eu estou aberta a isso, concordo. Também concordo. Eu queria aproveitar essa sua deixa de nos convidar para a gente fazer a semana de IA, que eu acho que é uma maneira de divulgar o grupo, divulgar IA ética e tal, e
pegar uma outra coisa que você tinha falado sobre o Rio, como é que é? 30, né? Rio mais 30. Rio mais 30. E pedir um slot, eu acho que no Rio mais 30 vai ser um slot que vai ter uma visibilidade grande, porque é o Rio mais 30, e que daria para o grupo um slot para também levar para uma comunidade maior, né, ou a discussão que a gente está tendo. Então, a gente podia ter uma tarde, sei lá, 2 horas, 4 horas, como você achar em que a gente poderia fazer uma atividade, caramba, aqui embora, que a gente poderia fazer uma atividade, assim, até para as pessoas, não só ser, assim, eu sempre gosto que as pessoas sintam o IA, não sintam o IA e sintam os problemas de IA e sintam os benefícios. Não, se fosse presencial, teriam várias dinâmicas interessantes a serem feitas, mas assim, a gente, de repente, pensar alguma coisa mais participativa, que o público também não fosse só né, receber informação, mas uma coisa que a gente poderia pensar uma dinâmica, até para o Rio mais 30 ser uma coisa mais interessante, que as pessoas queiram, quero ir lá, né? Poderia ser rodar mais de uma vez, na minha experiência nisso, diz que é legal, né? Mas eu também de pedir para você um slot, né? Para a Marisa ir organizar uma atividade que a gente iria participar e tal, para exatamente divulgar o grupo, divulgar as ideias, chamar, ampliar, e também mostrar que é multidisciplinar. Acho que seria uma boa oportunidade de fazer isso, se for possível. No Rio mais 30, na verdade, a gente tem 2 movimentos, quer dizer, tem hoje 4 grupos de trabalho ativos que estão começando a se reunir essa semana, com representantes já, mas isso vai ser tudo aberto, vai ser lançado, né, a grande público no dia 25 de outubro, e, assim, pelo governo e tal, já foi criada uma autoridade de desenvolvimento sustentável. Quem está coordenando é o Paulo Protásio, acho que alguns aqui conhecem, enfim, ele também é entusiasta aí da tecnologia. Então, assim, eu acho que tem aí um espaço grande, e aí eu já convido também vocês, a gente pode combinar também um encontro para eu dar uma acelerada, assim, o que já está sendo organizado em relação a isso, para o GT de mobilização, que é um GT, se tivesse um representante que pudesse participar do encontro, o GT de mobilização, ele visa justamente a olhar quais são os critérios que vão ser colocados em edital para as instituições poderem se inscrever e fazerem eventos chamando esse tema, né, das ODS, etc., dentro das expertises que existem. Isso acontecer ao longo do primeiro semestre de 2022. Então, assim, a gente já pode, eu depois posso combinar uma dinâmica para poder apresentar isso de uma maneira mais organizada para vocês e já incluí-los aí nessa discussão. Em relação a essa semana do IA, eu também pensei que a gente podia fazer, sempre assim, fazer uma proposta de filmes e temáticas que pudessem, enfim, serem assistidos para quem quiser mergulhar mais nesse tema e nesse caminho, né, da apresentação do histórico até os casos e os limites naqueles pontos ali estabelecidos que você trouxe na apresentação. Aí não sei o que vocês acham, assim, a gente podia montar depois uma reunião e aí organizar isso. Maria Luísa. Não, estou me colocando à disposição de reunir alguns empresários, pessoas especialistas, tanto do Rio quanto de fora do Rio, para falar sobre esses debates todos que estão sendo travados ali nos nossos grupos, e também empresários que estão implementando tecnologia muito fortemente, muito rapidamente, assim, tem muita demanda. Então, eu acho que é um momento de ouvir, até para a gente saber onde a realidade pode atingir, onde ainda tem chance de interferir, né, onde a gente pode brecar e dizer daqui não pode passar. Eu acho que a gente tem um bom panorama disso. Eu gostaria de fazer pelo menos um painel sobre isso, digo eu, a SESP, coordenar esse painel.
Show, e eu acho que a gente pode fazer exatamente num caminho assim, falando especificamente da semana, que essa semana a gente pode abarcar e organizar dentro do fórum, mas na semana a gente poderia fazer uma apresentação do especialista e trazer sempre casado alguma empresa que já esteja fazendo assim, algo dentro daquela temática que vai ser trazida no painel. E aí a gente depois faz uma rodada tenta identificar ali, né, quais são os desafios, etc., e como é que isso se aplica. Aí a gente faria essa semana e na sexta-feira a gente reuniria ali para fazer tipo um resumo assim de tudo que aconteceu e também abria para uma roda de debates aí para quem quisesse participar e, enfim, discutir. Não sei o que vocês acham disso. Que isso pode depois se desdobrar até num conteúdo, né? Enfim, em outros formatos para serem divulgados e ficarem também à disposição do núcleo para vocês também poderem usar, enfim, não sei. Só para falar, nós estamos organizando um evento chamado Health Tech, que já é um evento que está na 3ª edição, vai ser no dia 27 de outubro agora, e o tema que foi escolhido por votação mais importante foi de inteligência artificial. Uau! Então, é importante. Então, nós vamos ter um debate sobre inteligência artificial. Eu gostaria até que vocês, de alguma forma, participassem na saúde, né? Esse é um evento voltado para a saúde. Se vocês tiverem algum interesse, vai ser uma dinâmica diferente dos eventos que a gente tem feito na CESPRO. Então, vai ter uma palestra inicial, depois a gente vai dividir em salas e aí vai ter debates. Então, nessa oportunidade de entrar nas salas, aí todos podemos participar desse debate. Eu acho que, Jason, você podia também participar e trazer alguns convidados seus. Vamos organizar isso. Tá? Também foi na pensei, agenda. Enquanto a gente está conversando, que talvez a gente pudesse pegar, por exemplo, já pensar na perspectiva de novembro. Vocês têm reunião já às segundas-feiras, né? É de que horas a que horas? Na primeira segunda-feira do mês. Meio-dia e meia. Primeira segunda-feira, de 11 a meio-dia e meia. Tá, de repente a gente pode fazer, a partir da segunda-feira, fazer as segundas de IA. E aí, assim, em vez de fazer uma semana inteira, que às vezes é mais difícil você mobilizar o público, né? Porque, enfim, tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo agora. De repente a gente poderia pensar, quer dizer, já organizar o que seriam cada uma das segundas, mas aí a partir da segunda-feira de novembro, a gente faria esses encontros, assim. Eu acho que 2 horas é um tempo ótimo, até um pouquinho menos, se a gente conseguir 1h30, eu acho perfeito, que a gente traria os temas e aí teria uma amarração ali em dezembro. Não sei o que vocês acham, se é possível a gente fazer dessa forma, ou começar a desenhar isso, né? Sim, a gente pode fazer fora desse horário das reuniões, né? Que essas reuniões são reuniões de trabalho e tal, pode ser fora, né? A gente tenta combinar com o maior número de pessoas que possa participar também, mas eu acho legal isso, de distribuir em diferentes dias, ao invés de fazer uma semana inteira, porque talvez a adesão seja muito baixa, realmente, né? Ou fazer semanal, né? Algo assim, eu acho que pode trazer mais pessoas. Eu acho que marca, eu pensei em fazer na segunda, porque a primeira talvez fosse o momento de vocês, enfim, divulgarem para o próprio grupo, quer dizer, ter essa arrancada aí de divulgação também mais fortemente da programação, de tudo acontecer durante as semanas seguintes, né? Mas a gente podia, de repente, já pensar na semana que vem numa data, a gente faria o desenho dessa proposta, né? Cada dia. Eu acho que se a gente tiver um filme que a gente possa indicar, é difícil assistir, mas tem muita coisa disponível, então a gente pode deixar como recomendação e de certa forma, poder trazer, assim, a galera já preparada, assim, usando maratona. Geisa, sem querer fazer propaganda, eu tenho um TED que eu falo sobre a ética, que eu falei, foi assim, tem muitas visualizações, mas é uma coisa de 15 minutos, que dá exemplo e tal, e que é dentro daquele formato TED, então é bem palatável para o público em geral. Então, eu posso passar o link
e aí você vê tem alguns keynotes que eu fiz também, mas aí em inglês, mas também palatar 20 minutos que era para discutir essa história de IA ética, que pode ser que ajude. Como já está pronto, não me dá trabalho nenhum, eu só te mando o link. Se você julgar que, assim, atende, não, isso aqui vai ser bom para dar um chamariz, para chamar e tal, vou te passar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu já passo no chat aí. E O tem filme tem uma lista de filme legal que eu recomendo na disciplina. Eu sempre fecho a disciplina de introdução ao aprendizado de máquina com a aula de ética, né? Eu tenho o objetivo de montar um curso específico de aprendizado de máquina e de ética, mas ainda não tem, mas sempre fecho com a parte de ética, e eu recomendo uma lista de filmes, assim, que são... Tem que deixar claro que tem muita ficção ainda ali envolvido, mas que é aquilo que te chama a atenção das coisas que podem acontecer. Então, tem seriados como Black Mirror, tem um monte de filme assim que é muito legal para essa parte de IA ética. Então vamos reunir tudo isso aí, que eu acho que já pode ajudar aí na formação desse processo. Eu acho que vai ser bem legal, assim. E aí a gente também separa para um mergulho mais aprofundado aí nessa temática, tentando mobilizar outros públicos já para ter contato com esse processo. Olha, achei, já botei no chat aqui o videozinho, tá bom? Show. Obrigada, Ana. Maria Clara, te pedi aí, que eu estou agora pelo celular, está complicado aqui. Para você depois separar e me mandar por WhatsApp, please. Então, pessoal, deixa eu ver, a gente está a 15 minutos do nosso tempo aqui, da nossa reunião, mas eu acho que foi muito rico, foi um primeiro encontro cheio de desdobramentos, porque tem aí o dever de casa nessa questão do projeto de lei que está tramitando na casa. E essa pergunta que ficou aqui na minha cabeça, Marisa, vocês já fizeram uma avaliação desse PL ou estão fazendo, está em processo? Então, a gente tem assim, eu sou, que nem eu falei assim, eu não faço nada sozinha, mas eu que tento capitanear. Eu coloquei um deadline para o grupo, dia 15 de outubro, num documento compartilhado que a gente tem, para fazer a análise dos projetos de lei, inclusive este, né? Já temos ali algumas contribuições, a Ana Cristina já colocou lá, eu também já fiz algumas, começando a fazer as análises, não está concluído ainda, mas eu espero que até a última semana deste mês de outubro, não só esse da Alerj, mas outros também que a gente está preparando a análise já estejam prontos. Perfeito, então tá redondinho. Eu vou fazer essa chamada e retorno lá no grupo para, enfim, a gente pensar uma forma de fazer o encontro, né, de vocês com os deputados que estão analisando o projeto e que apresentaram o projeto para a gente avançar nisso. Acho que vai ser também um encontro aí bacana. Aí assim, conversando com eles, eu consigo avaliar melhor, assim, não posso antecipar aqui, mas se a gente vai fazer isso, enfim, de forma junto a alguma comissão, enfim, aí a gente organiza melhor esse caminho para fazer isso. Mas foi super rico, assim, super educativo. Eu acho importante, né, dentro desse exercício do fórum, trazer as pessoas que estão pensando o Rio, pensando os temas importantes para o desenvolvimento estratégico, não só do Estado, mas também, enfim, do país. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E, como eu disse, Ana, deu match, e aí a gente agora começa um namoro mais sério com esses eventos todos, enfim. Muito obrigada aí pela presença de todos. Tá bom? Quero só deixar meu agradecimento aqui pela oportunidade, agradecer a Geisa, né, por ter aberto aqui esse canal, vai ser um trabalho interessante, e agradecer mais uma vez ao Gilberto, que fez aí essa ponte, essa conexão, né? Acho que ele caiu, mas
fica aí registrado. Muito obrigada, viu, a todos aí pelas contribuições, pela oportunidade, ao pessoal do Núcleo que pôde participar aqui também hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ana. E só lembrando que o link que vocês compartilharam, que a gente compartilha ali no ao vivo, ele continua disponível e ativo. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, vocês podem mandar de novo para que mais pessoas possam ter contato e recuperar aí o que a gente já avançou nessa discussão. Obrigada aí.